Boa noite, você está no programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Uma pesquisa do Instituto Data Senado revelou que a maioria das pessoas busca como fonte de informação a rede social para decidir o seu voto. Em torno de 45% da população entrevistada nessa pesquisa revela que utiliza como ferramenta de informação a rede social WhatsApp. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós vamos comunicar com a nossa convidada Márcia de Castro. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Boa noite, Rui. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, viu? Uma honra estar aqui falando sobre o que eu adoro, né? Que é comunicação política. Comunicação política. O nosso tema de hoje ele é amplo, né, Márcia? Um tema que aborda muitas vertentes de formas diversas, inclusive com essa questão digital. Antes ainda um pouquinho de te apresentar, Márcia, até só para trazer uns dados para o nosso espectador, a gente fez aqui uma rodada de entrevista com alguns comunicadores do estado de Goiás e nisso foi revelado que a maioria das pessoas buscam como fonte de informação no geral, não apenas para decidir o voto, as redes sociais. E no Brasil, principalmente o WhatsApp. Teve uma pesquisa que apontou que 79% das pessoas que utilizam das redes para poder se informar é o WhatsApp, a principal fonte de informação. Iniciando, dando esse ponto de partida, acredito que a gente tem muito o que conversar sobre comunicação política, principalmente sobre as informações que vêm ali. Até porque estamos ainda no meio aí no período pós-verdade, em que tem a desinformação, a fake news e algumas notícias também que são veiculadas de forma verdadeira nas redes, né? Márcia, antes de fazer a primeira pergunta, só para te apresentar, você é especialista em comunicação política, bacharel em administração pública e possui MBA em comunicação eleitoral e marketing político. Isso mesmo? É isso mesmo. Certo. Então, posso te falar que você é uma comunicadora política. Sou especializada em comunicação política, faço isso há 12 anos. 12 anos? 12 anos de experiência. Tá, no meio da comunicação política, que a gente vê algumas coisas, a gente pode ter um pouco de noção, mas explica pra gente um pouquinho o que é a comunicação política, como que ela se dá e qual que é a especificidade desse tipo de ação política. A comunicação política ela é o nicho da comunicação, né? Nós não vemos muitos profissionais que são especializados em comunicação política. Nós fazemos construção de reputação, nós identificamos públicos e desenvolvemos linguagens, desenvolvemos formas de comunicar com esse público, com esses eleitores. Então, desde a construção da narrativa, desde a escolha dos conteúdos, desde a análise do perfil, tanto dos concorrentes como dos candidatos. Então, é algo bem complexo. Mas, é por isso que eu te falo, quando alguém me diz que é difícil, que é complexo, eu falo, não, complexo para mim depois de 12 anos é fazer uma loja. Você me pedir, eu tenho uma loja, faz a minha loja. Eu vou dizer, gente, aí eu vou ter dificuldade. Mas de tanto repetir, né, se aprofundar. Então, nós fazemos essa ponte. O comunicador político, ele faz essa ponte entre o político e o eleitor. Certo. No caso, diferente da comunicação, então, do comércio, como você usou como exemplo da loja, da onde que veio esse desejo seu de comunicar política? Normalmente, quem faz isso não escolheu fazer isso. Você já percebeu que a política é desse jeito? Verdade. Ninguém fala assim, eu vou ser advogado e vou trabalhar com política. Ninguém fala assim, eu vou ser um comunicador político. Hoje, nós já vemos pessoas que estão estudando, que estão na faculdade e já pensam em fazer um estágio, né, fazer isso é um fenômeno recente, fazer um estágio com um bom parlamentar que tem um bom perfil, ele já pensa para o digital, a gente já vê. Mas assim, eu comecei há 12 anos, como é que a gente para na comunicação política? Você faz alguma coisa bem, né, muito bem, você escreve bem, você é bom de vídeo, você é bom de foto, e aí alguém ganha, conquista um cargo e fala assim, gente, eu preciso de profissional, cadê? É um mercado que falta profissional para o tamanho da demanda. E aí você acaba parando ali para ajudar de alguma maneira. E comigo não foi diferente. Eu estava num órgão público e aí nasceu a necessidade de fazer artigos, eu já escrevia muito bem.
e logo depois eu comecei a fazer TV, e aí uma coisa misturou com a outra, eu passei para fazer administração pública na Universidade Federal do Pará. Então as coisas foram me levando. Quando eu vi que não, menino, eu estava especialista nesse negócio, e aí eu tentei sair um monte de vezes. Ah, não, eu falei, cansei, eu quero ter rotina, porque você sabe que a política, ela te dá tudo, menos rotina. Eu falei, eu quero ter rotina, eu cansei, mas não dá. Que aí vem uma proposta melhor, vem uma oportunidade melhor, e aí nisso eu fui ficando boa e fui ficando. Foi ficando na política. Ficando. A gente pode, dá para confundir, ou popularmente é chamado, as pessoas conhecem muito o marqueteiro político. O marqueteiro. Mas o comunicador político, ele se confunde com o marqueteiro político? Não, eu gosto muito de usar o termo comunicação política, porque o digital ele te traz leques de oportunidades que o profissional, inclusive, ele pode escolher um caminho, um nicho dentro do nicho. Hoje nós temos profissionais, então quando eu falo comunicação política é o todo mesmo, mas nós temos profissionais especializados em gestão de resposta. Hoje nós temos profissionais especializados em WhatsApp. Certo. Nós temos profissionais especializados só em imagem do político, né? E não é a mesma coisa. Às vezes você pega um designer num projeto político, você pega um designer excelente para lojas, mas você tem que trazer para ele, você tem que treiná-lo de que política é assim que funciona, né? O significado das cores para a política, certo. Ainda mais quando você vai para o interior, né? Você imagina no interior de Goiás a gente fazendo uma carreata e o cara aparece com a blusa da cor errada? Entendi. Acaba com... Parece que é pouco, né? parece que é pouco para quem está Destoa, chegando, mas a gente sabe que isso pode dar uma situação imensa. Sim. Quando, ainda mais se falando de período eleitoral. Então, dentro do nicho, existem nichos. Há pessoas que são especializadas somente em copy, são redatores, eles escrevem para a política, fazem construção de matrizes de conteúdo. Então, a gente tem muita Podemos usar como oportunidade. exemplo a medicina, por exemplo, que existem várias Isso, gamas, a ortopedia, a neurologia, e no caso da comunicação política também. A mesma existem coisa. os comunicadores de cada uma área específica. E o digital, ele aumentou as possibilidades para isso. Certo. Você gosta de atuar em que área na comunicação política? Eu sou uma estrategista de conteúdo. Então, o que eu faço? Eu construo narrativas, eu faço toda a análise de perfil. Então, o que o tempo foi me dando? Mas eu já fiz muita coisa, né? Muita coisa. Mas o tempo foi me aperfeiçoando no digital. Certo. Então, eu sou uma produtora de conteúdo para o digital. Para o digital. Interessante. Bom, porque é um tema até que eu gostaria de puxar aqui para a gente poder conversar, até porque é o que as pessoas buscam e a dificuldade, eu acho que é muito os gargalos de candidatos no digital. Não consegue comunicar adequadamente, às vezes comunica erroneamente, e isso pode prejudicar, derrubar uma campanha ou não, e até você vai dizer isso melhor para a gente. E trazendo esses dados, até que a gente trouxe aqui do Instituto Data Senado, sobre a comunicação, que o eleitor, 45% dele tem identificado na rede a forma como comunicar, como se escolher o seu candidato. Como que está hoje? A gente vê que de 2018, principalmente para cá, pelo avanço dos meios de comunicação da internet, a gente teve aí uma crescente enorme de política feita no meio digital, na internet. Como que é feita essa comunicação digital? O WhatsApp, de fato, ele é a principal ferramenta para comunicar com o eleitor? Eu não diria principal ferramenta, porque uma característica do digital é justamente o conjunto de ferramentas trabalhando a favor da comunicação. Então, você citou a campanha de 2018, ela foi super importante porque ela foi o despertar da política para o digital. E ela marcou muito, né, pela polarização, né? Ali nós vimos muito exercício prático da fake news, não tinha legislação, porque entenda sempre... Ainda não tem, né? Da fake news. Da fake news. Há a lei das fake news, mas assim, a gente vê que é uma coisa que está caminhando. Mas ali foi o primeiro ano em que nós podíamos impulsionar o primeiro impulsionamento. Então, a gente tentava impulsionar, ainda não entendia como funcionava o mecanismo, o que passava, o que não passava, como podia. Até a legislação eleitoral ela era... Em aberto, deixava dúvidas, né? Então, ali foi um ano muito importante para a comunicação política.
Em 2020 vem a eleição do Covid, que eu espero que ninguém precise fazer mais uma eleição como aquela, que foi fora da caixinha. Completamente assim, complexa, difícil, e empurrou as pessoas para o digital. Ela empurrou o candidato para o digital, o que estava preparado e o que não estava. Então, assim, muita gente tentando fazer política, tentando falar com o eleitor no digital, com estrutura ou sem estrutura, do jeito que dava, porque era a única forma. Então, ali, realmente, nós observamos até um salto no sentido de desenvolvimento de tecnologias, de plataformas que dessem esse suporte. Eu ia até comentar sobre Sim, isso. então, Teve um marco nisso, sim, aí, com certeza, até legislativo eleitoral nesse demais, ponto, né? Porque tudo é por ali, né? Então, nesse sentido, o que nós vimos? Que nas grandes cidades se faziam campanhas digitais, 2018, grandes campanhas digitais. Aqui em Goiás, eu vi deputados estaduais que escolheram não impulsionar, uma coisa que hoje a gente já não imagina, uma campanha de deputado estadual sem impulsionamento. Porque estavam testando a máquina ainda, né? Confiavam muito mais no offline ainda. O impulsionamento é a publicidade paga da campanha, do conteúdo. Especial para políticos. Porque ela tem que ser prestada contas, né? Prestada contas e tem regras, então não é qualquer pessoa que faz, igual eu te falei, não dá pra gente fazer uma loja e de repente vir impulsionar um político que vai dar errado. Então, 2020 foi um marco por conta dessa limitação. Então, tudo era ali no digital. Grandes cidades estavam fazendo, pequenas cidades estavam fazendo. A gente tinha que fazer porque era a única forma. Então, realmente, eu vi que ali, observando no sentido do desenvolvimento da comunicação política, foi um salto. Certo. Porque não retrocede, né? Tecnologia e informação não retrocede. Então, do feito que as pessoas têm acesso àquilo, a tendência é se aperfeiçoar. Então, a gente entra em mandatos na internet também, mandatos online. E aí vem 2022 com o maior volume de impulsionamento de todos os tempos, de campanhas bem digitais, já com a legislação acompanhando. Se é advogado, você pode refletir comigo que sempre a tecnologia e a informação chegam na frente e a justiça chega depois. O fato precede o direito, isso, né? No geral, sempre acontece o fato para depois vir algo para regulamentar. Então, né? O que acontece? Hoje eu até acredito que nesse sentido a justiça eleitoral já está um pouco mais atualizada, porque a gente já ouve rumores e a gente já ouve posicionamentos em relação à inteligência artificial. Sim. Né? Então, é um comportamento que está para acontecer, a gente já observa que a justiça está de olho, porque realmente vai acontecer. Acontecerão, gente, absurdos, se preparem, né? Acontecerão absurdos, a gente já não consegue discernir o que é real e o que é. Sim, a gente vê algumas coisas que são, e a gente fica até pensando na criação de conteúdo feito pelo opositor, colocando o candidato numa situação em que ele de fato não estava presente. E não dá para discernir mesmo em alguns tipos de plataformas que são usadas, assim, inteligências que você não consegue discernir. Inclusive a voz da pessoa é copiada, então assim, trejeitos da pessoa. Então, realmente, esse é um ponto que eu já vejo a justiça chegando mais perto ali, sabe? Já de tentar antecipar o fato. Tentar antecipar até pela gravidade, né? Porque realmente a inteligência artificial é assustadora nesse sentido. É incrível e assustadora. Mas aí, em 2022, a gente já observou um posicionamento mais firme na justiça, mas você sabe que eleições municipais, elas são muito mais aquecidas, sim, né? Muito. A rivalidade, né? A força empregada, a disputa pelo micropoder sempre é mais agressiva. Então, esse ano eu estou nessa expectativa de ver o que a inteligência artificial vai fazer e o que a justiça vai fazer para poder conter também esse comportamento. Até porque, comparando aí as eleições de 2018 e 2022, né, que são as eleições majoritárias, é um candidato um pouco mais distante do acesso da população. Né? Vamos colocar no caso do presidente da República, não consegue estar em todos os municípios, não consegue estar com todo eleitor. O senador. Já o prefeito, principalmente o vereador, ele está na comunidade, ele está no bairro, está em contato constante com a população. De fato, são eleições mais acirradas, né? E você sabe que sempre quando alguém fala assim pra gente, que já está
esse caminho há muito tempo. Nossa, eu quero começar na política, aí eu vou começando pelo mais fácil, que é vereador. A gente fala, gente, nunca! Não. Vereador é a campanha mais difícil, gente. É muito mais complicado, é muito mais concorrida, as pessoas são mais exigentes e votam com coração. Votam em alguém que realmente dá para confiar, assim, a sua rua. Né? O prefeito, o vereador é isso, é a gestão da sua casa. Mas às vezes você vota num cara que você não confia tanto, mas ele bate muito bem lá em Brasília. Aí você vota nele e quer ele lá para ele fazer isso. Mas aqui na sua casa, na sua rua, a escolha é muito diferente. É a natureza do voto, né? Naturezas diferentes. E tem o detalhe, né? Que quando o candidato sai a uma eleição, você coloca o nome a uma eleição de vereador, quando ele bate na porta da casa de alguém, geralmente tem um parente que é candidato, tem um primo que é candidato, um amigo que é candidato, sempre tem um conhecido. Uma eleição de vereador, vamos falar inclusive em municípios do interior, né, municípios pequenos, todo mundo se conhece, sempre tem um candidato que é... E são muitos candidatos. São muitos candidatos. Se comparar o presidente da República, por exemplo, 8 candidatos competindo por milhões de votos. Você coloca um vereador, são às vezes 11, 20, 30 candidatos a vereadores competindo ali por 1.000, 2.000 votos no interior. É uma concorrência muito grande. É, muito grande. De fato, quem fala que vou começar por vereador porque é mais fácil. Mas você já observou que existe essa lógica assim? Não, sim. Então vamos tentar para vereador. Eu falo, gente, vereador é o mais difícil. Mas é engraçado que parece até que isso parte até da própria população, você concorda, ô Márcia? Que o eleitor, quando alguém se lança a um cargo já acima, às vezes fala, nossa, mas ele é presunçoso, já está num cargo de deputado estadual buscando federal e ele nunca nem foi vereador. A população tem essa visão de que é como se fosse uma escada. Para que você chegue a deputado, você tem que ir primeiro para vereador, aí depois você vai se candidatar em estadual, essa escada federal. Existe no imaginário, é imaginário, verdade, né? E aí acaba que, acho que o candidato ele se lança nisso sem imaginar a dificuldade, na verdade, né? Mas então, trazendo até essa questão das eleições municipais para o âmbito da comunicação política no digital. Quando a gente pensa numa cidade como Goiânia, 1,5 milhão de habitantes, né, e 700 mil eleitores, mais ou menos, acredito eu, não recordo bem, a gente fala no universo maior, em que de fato é necessário uma comunicação efetiva nas mídias. Mas e no interior? Aquela cidade que tem apenas 3 mil eleitores, é efetivo de fato uma comunicação digital? Olha, eu tive a oportunidade de fazer campanha no interior. E eu posso te falar, e eu vou usar aqui sobre essa questão das grandes cidades e cidades pequenas, e vou usar também como um exemplo sobre faixa etária. O digital está em todo lugar. No interior, o pessoal fica de olho. Tem o grupo do Facebook de troca e venda, todo mundo lá sabe. O postinho abriu... A dona Maria vai lá no Facebook, no grupo de troca e venda lá da cidade e fala, o que aconteceu, prefeito, que hoje... Marca o prefeito. O que aconteceu que hoje o postinho não abriu? Aí já entra uma lá, não, é que a doutora fulana de tal tá doente, eu soube. É tudo lá. E é interessante esses grupos de compra e venda e troca, que as pessoas não se seguem na rede, mas todos da cidade estão dentro daquele grupo. Estão naquele grupo. Então, assim, o WhatsApp é a mesma coisa. Há grupo de debate político no interior, super acalorados. Você tem que ter firmeza para estar ali de noite, e o pessoal está ali de noite metendo pau e lançando seus próprios nomes e defendendo. Então, assim... E isso vai do adolescente, isso vai até o idoso. Eu sempre uso como exemplo a minha tia Ana. Minha tia mais velha, ela tem 72 anos. Aí eu sempre falo, gente, a tia Ana é multicanais. Ela tira uma foto comigo, no meu aniversário, se ela estiver na minha casa, se ela estiver comigo, quando eu saio, que eu acordo tal... ela me abraça, faz uma oração. Quando eu saio, que eu vejo, eu estou em 3 redes diferentes. Né? Eu já estou no status do WhatsApp dela, já estou no Facebook, já estou no Instagram. Certo. E aí eu fico pensando, gente, a Tiana tem 72 anos, mas a facilidade que ela tem para dominar, claro que é com uma outra lógica daquele que nasceu, né? Que é nativo dessa tecnologia. A gente percebe que a criança já nasce dominando. Sim. Mas, dentro da limitação dela, ela usa muito. Ela escolhe o que ela vai usar e ela usa toda hora aquilo ali. Ela pode não acrescentar novas tecnologias, né, novos conhecimentos. A linguagem que ela utiliza não é a linguagem da rede, mas a gente consegue perceber que mas tem uma ela diferença. está lá
tudo que está acontecendo, ela sabe na hora. Certo. Então, isso acontece no interior, isso acontece nas comunidades, nos bairros. Na capital, nós temos bairros assim que você entra e você sente que a cultura ali é diferente. Que tem um comércio local, tem uma rotina diferente, tem uma vida noturna diferente, que são pequenas cidades. É a mesma coisa, tem os seus grupos de política ali, tem a sua forma de que a informação chegue rápido para todo mundo. Então, eu te falo porque eu já tive essa experiência. Grandes cidades e pequenas cidades, a política hoje sem o digital não existe mais. Mas existe diferença das redes de uma cidade maior, que ela utiliza um tipo de rede social específica que dá mais efetividade do interior? Por exemplo, que a gente sabe que no interior tem muita a presença do Facebook por causa dos grupos. Isso. Né? Desses grupos. Isso é uma realidade mesmo. Diferença? Eu já tive essa experiência e é verdade. No interior, o Facebook ainda roda mais do que nas grandes cidades. Nas grandes cidades já não é tão O Instagram tão é mais conhecido. Mais usado. O Instagram. O Instagram nas grandes cidades é uma rede o mais Instagram, utilizada. ele tem uma forma de funcionamento muito interessante, porque dentro do Instagram você tem várias redes e várias formas de entrega. A máquina te entrega de várias maneiras diferentes. O Instagram nasceu como uma rede só de foto. Nasceu só para o iPhone. Aí você percebe que para concorrer com outras plataformas que estavam chegando e dominando, a Meta colocou ali muita coisa. Então, você lembra do Snapchat, nasceu Story. Aí você lembra do TikTok, nasce o Reels, que faz entrega para fora da tua plataforma ali de seguidores. O teu objetivo é te jogar para fora e te viralizar, que é a lógica do TikTok. Semelhante, com várias diferenças, mas numa lógica macro que eu estou falando. Então, assim... Aí virou um compilado de outras redes. Compilado, e com várias entregas diferentes. Então, ali, realmente, se você usa tudo que há disponível, você tem várias redes em uma só. Certo. É um universo que dá para explorar muito, de formas diferentes. Muito. Eu vou te dar um exemplo que a gente acabou de falar. O Reels entrega para fora, para pessoas que não te seguem. Então, é possível você ter 1.000 seguidores e ter 20.000 visualizações num vídeo. É possível. Se estiver numa linguagem bacana para a plataforma, dentro de um tempo bacana, usando uma música em alta, você consegue fazer isso. Certo. Já quando você posta no seu story, você está postando para quem já te segue. Aí você entende que a comunicação política ela adapta? Sim. Aí você entende que para um formato a gente produz com uma linguagem e no outro formato a gente já muda. Bem interessante. Claro, eu sempre falo para os meus clientes, quando você fala no story, você já falou para quem entrou na sua casa. Então já não vem se apresentando. Não, gente, eu sei que político ama logo, não precisa colocar logo no story, é a sua sala. Né? A pessoa já entrou e ficou. Certo. A plataforma já está entregando para quem gostou e para quem foi gostando e seguiu. Então aí você fica toda hora se apresentando e toda hora atacando um logo imenso e faz a pessoa se sentir meio distante. Assim, nada em casa. Entendi. Se sentir nada em Se casa. estivesse sendo apresentada aquela pessoa Toda todo hora, momento. né? E as pessoas não querem. Eu sempre falo uma coisa, Rui, que parece assim dura, mas é verdade. Ninguém quer confiar em político. Mas você quer confiar numa pessoa. Certo. Esse é o nosso trabalho, o trabalho do comunicador político. É mostrar a pessoa que você é. Porque quando você chega com essa abordagem política, naturalmente, por conta de vários problemas históricos, de engano, distância do brasileiro em relação ao poder, muita corrupção, muitas desilusões, o que acontece? Você chega com essa linguagem política, o eleitor já fica assim, tá falando isso porque quer meu voto. É igual a história do vendedor que força demais. Certo. Eu sou assim, se eu chegar, tô doida para comprar, sou muito objetiva para fazer compras, então entro num lugar, eu sei o que eu quero. Se o vendedor me força demais, eu me sinto meio constrangida e tenho o desejo, não sei dizer porquê, de sair daquele local. Certo. Porque parece que alguém está querendo me forçar a consumir algo que eu não quero. Por mais que estava decidida já comprar aqui. Você entende? Então, assim, o eleitor ele sabe que ele tem que votar. Ele já entrou para comprar. Ele tem que votar.
Só que quando você força demais, você desperta esse sentimento de que, nossa, de novo político, então as pessoas estão querendo votar em pessoas. Aí me diga, não, Márcia, por que você separa pessoas de político? Para você compreender que a gente quer mesmo, o eleitor quer mesmo, é esse relacionamento gente com gente. E a partir do momento que ele decidiu seguir aquela pessoa, ele quer conhecer um pouco da pessoa, quer acompanhar o que ela faz e não quer ser apresentado novamente àquela pessoa. Né? E não quer ficar sendo convencido toda hora. É legal, a rede social é como se você tivesse oportunidade, é extraordinária. Você já pensou há 20, 30 anos, onde os políticos poderiam imaginar que eles podem pegar pela mão do eleitor e levar ele pelo caminho? Olha, você vai ver como é meu dia. Você vai ver que eu trabalho mesmo. Certo. Você vai ver que eu vou registrar aqui o meu trabalho. Eu amo trabalhar para alguém que é trabalhador. E que alguém vai lá e automaticamente escreve assim, do nada, vagabundo. Nossa, eu adoro. Eu amo. Entendi. Eu falo, gente, não apaga, deixa pra mim. Que aí lá eu arraso. Olha, você pode voltar 2 posts, eu estava em tal lugar trabalhando. Tudo que o cara fala tá lá registrado. Certo. Então é inacreditável. Então você vê como os políticos usam muito mal as redes sociais às vezes, porque não tem essa E até visão. a gestão de crise, né? Quando vem um comentário negativo, você conseguir, com o conteúdo já gerado, criado, apresentar a pessoa e convencê-la e respondê-la de forma educada que ela... Sim, onde mais você teria essa oportunidade de falar sobre você sem parecer arrogante? Sim. Sem parecer que está sempre se vangloriando. Comentário negativo, para mim, é super importante. Eu peço para não apagar, a não ser que seja muito ofensivo. Porque ali você tem uma oportunidade. E os políticos, eles começam a ver quem está usando muito bem e começam a pensar, eu preciso usar bem também. Mas aí fica aquele jogo, né? Mas eu gosto de postar assim. E é até interessante isso, porque o que acontece? As pessoas nas redes sociais, elas criam uma coragem de fazer as coisas que, às vezes, se ela estivesse de frente para o político, ela não chamaria ele de vagabundo. Com certeza, com certeza. E eu acho que está meio que blindado, né? Eu posso falar o que eu quiser, que nada vai me acontecer, eu tenho uma capa, e ela se coloca de verdade. E ela acaba colocando aquilo que está no coração. Sim. E é a oportunidade que aquele político tem de poder responder a pessoa na verdade que ela quer ser respondida, naquela verdade que ela colocou e que pessoalmente ela não teria acontecido. Não teria acontecido. E a comunicação política, você vai falando, eu vou tendo a oportunidade de explanar. Ela, inclusive, separa claramente quem é quem. Então, assim, se eu tenho um hater, que é aquele que me odeia mesmo, que eu posso fazer mundos e céus ali, escrever, ele não quer acreditar, ele quer só me diminuir. Ele quer mostrar, ele já tem um outro candidato e ele vai falando na linguagem do ódio. Essa pessoa, ela é muito característica. Às vezes as pessoas confundem, ainda mais o político, que não olha por esse lado técnico, um comentário negativo com um hater. E não é. É o eleitor insatisfeito. Esse tem como conquistar. Certo. Até porque muitas vezes esse já está seguindo a rede. Ele já tomou uma decisão de acompanhar aquele político na rede social dele. Sim, então quando ele chega com insatisfação, eu sempre falo isso em treinamentos, quando eu faço treinamentos para equipes, eu falo assim, gente, quando o eleitor vem cheio de insatisfações, o mínimo que ele tem que ter é uma resposta decente. E você tá doido por voto, faz o quê? Vê naquilo ali uma oportunidade. Nossa, eu falei lá pro fulano, ele apagou o meu comentário. Mas eu falei aqui, ele me respondeu, ele colocou o número do projeto de lei dele, ele me mostrou. Então, assim, você vê que há diferenças, o hater não há como conquistar. Ele entra ali para fazer isso mesmo. Mas o eleitor que faz reclamações... Pessoal insatisfeito? Justamente, um insatisfeito que não tem acesso, que nunca vai lá no gabinete do prefeito para falar isso, mas ele tem lá. Então, a gente tem que gerenciar isso e entender que isso é normal. As redes estão abertas para isso mesmo, elogios e críticas. Utilizar isso como ponto positivo. A questão é estar preparado com bons argumentos. Falando de redes, internet, eu quero deixar um recado para você, advogado que tem um problema de comunicação com o seu cliente. Existe um aplicativo, está na rede, online, fácil para você solucionar esse problema. Chama App do Advogado. O aplicativo que o seu cliente recebe as notificações do andamento do processo dele e resolve esse problema de ligação constante, querendo saber, doutor, como está o andamento do meu processo? Então acesse aqui o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. Márcia,
É um sonho, das vezes, do político, do candidato, de criar um conteúdo e viralizar. Quero ser viral, quero ser conhecido. Tá? Isso é positivo, num geral? Olha, isso é relativo. Eu vou te falar por quê. Viralizar, pelo desejo de viralizar, normalmente é negativo. Porque o político, ele está ali nas redes, e ele já está com um delay de informação em relação ao eleitor. O eleitor já consome conteúdo de alto poder de entretenimento, ele já consome conteúdos rápidos, ele já consome conteúdo de palavras simples, e o político tem essa dificuldade. Como é que eu pego esse trabalho complexo e transformo isso em algo simples? Quando você fica com o olhar fixado em viralizar, você pode perder justamente o cerne do conteúdo político. É o porquê das coisas. É o porquê do eleitor ter te colocado lá. E aí você começa a forçar a máquina a te viralizar, forçar comportamentos e tudo, e sem se questionar o que isso vai te trazer de volta. Eu sempre, quando eu me vejo diante de um cliente que tem esse desejo muito ardente, eu começo a falar, mas a gente não trabalha com influencer. Você influencia, você é um influenciador, lógico, o político é um influenciador. Mas ele não é uma influência. Nossa troca não é chegar com um papel para uma loja e dizer assim, olha, Rui, aqui eu tenho 2 milhões de visualizações, eu alcancei tantas mil pessoas e tal. E aí você vai e me dá o quê? Dinheiro. Pronto, esse é o objetivo, o influência digital. Agora, o político, ele tem que saber transformar a visibilidade em voto. E é na hora de converter que ele tem essa dificuldade. Certo. Então, você pode ser super simpático, você pode ter uma identidade visual maravilhosa e não conseguir converter em votos. Entendi. Então, isso é um perigo. E tem outra coisa. Lembra que eu te falei aqui da estratégia de entrega do Rios? Se eu viralizo muito acima das pessoas que estão me seguindo, muito além, eu realmente rompi a bolha, eu posso romper essa bolha para lugares em que eu não tenho voto. Certo. Eu vou te dar um exemplo. Nós tivemos aqui um exemplo bem próximo. Nós tivemos uma campanha recente ao Senado. Então nós tínhamos 4 grandes candidatos ao Senado e o que mais tinha visualizações, comentários, engajamento, assim, sem comparação, era o delegado Valdir. Ele tem um conteúdo que viraliza fácil. Certo. Mas ele não foi o vencedor da campanha. Então, quer dizer, você entende? Aquela entrega que ele tem vai muito para São Paulo, vai para Minas Gerais, porque vai por tema. A violência, o maltrato ao animal, um crime. São pautas policiais que elas viralizam, né? Viralizam. Mas aí quando ele foi captar o eleitor, mas aí eu falo pelas redes, claro que existe toda uma questão offline, mas eu estou falando focada nas redes. Quando ele foi captar o eleitor dele estava perdido no meio daquele tanto de gente, de um monte de lugar diferente e de várias pautas que não estavam relacionadas ao projeto político. Então você entende que nesse sentido é muito bom, muitas visualizações, mas nem sempre quando esse é o foco principal, isso precisa ser uma consequência. Às vezes, então, um político que tem na sua rede social 100, 200 mil seguidores, ele pode ter um resultado de conversão de voto menor do que um outro que tem 5 ou 10 mil seguidores que são efetivos ali, que estão no meio da convivência. Sim, ainda mais quando esse que tem menos, ele consegue e ele aplica uma estratégia. Primeiro ele tem que ter uma estratégia, que é o que o político acha que nem sempre precisa. Quando ele construiu uma estratégia de multiplicação. Certo. Aí quando ele tem multiplicadores que compartilham, que comentam, jogam no grupo, pede voto, faz reunião, aquele cara ele entendeu. Ele está usando o digital como uma ferramenta política de verdade e não como uma ferramenta para ser conhecido. Porque tem muita gente que é muito conhecido, mas não transforma isso em votos. Certo. Porque senão todas as estrelas de TV seriam grandes políticos. O Ratinho seria presidente da República. Então, assim, é uma lógica. Até porque tem todo o que você falou, offline, que constrói tudo para chegar lá. Não apenas o digital. O digital é uma ferramenta de uma gestão política. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente faz uma consultoria, por incrível que pareça, há vereadores de segundo mandato
que tem dificuldade de desenvolver a principal bandeira. Eu pergunto, qual a sua principal bandeira? Não, tudo que a população precisa, não tem como. Você quer falar com todo mundo, você não fala com ninguém. Não, mas aqui, qual que é a sua religião? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Não, mas eu não quero falar da minha religião, porque eu quero agradar todas as religiões. O político, ele tem que sentar em todos os lugares e comer. Eu falo, não, ninguém leva o bolo todo. Certo. Nós temos que focar na nossa fatia. Qual é a nossa fatia? E conquistar essa fatia. Aí sim, você fala com o público de forma aprofundada. Você cria identificação, você cria reputação e você cria multiplicadores. Porque você quer multiplicar um cara ou uma pré-candidata bacana que fala sobre os seus interesses. Eu vou te dar um exemplo, você é advogado. Se chega um pré-candidato com várias propostas secundárias para a tua área, por mais que a bandeira dele seja uma, vamos falar, um cara da segurança pública, mas ele te chama e fala assim, olha, dentro da segurança pública, eu estou desenvolvendo isso aqui. Dentro da fatia do bolo, eu calculei que você, a sua profissão vai ser contemplada. Qual que são os problemas? Você fala esse, aquele. Eu vou tentar resolver. Eu vou tentar dar uma resposta para a sua dor. Você não tem prazer de multiplicar um cara desse? Sem dúvida. Fazer uma reunião na sua casa? Sem dúvida. Compartilhar? Com os colegas, inclusive profissionais. Quem passa nas suas redes vai olhar e falar, tem tudo a ver com ruim, verdade. Então, você entende que essa identificação é necessária? Sim. Quem quer falar com todo mundo, normalmente fica muito conhecido, mas não fala com ninguém. É como se fosse um multinível. Eu comunicou com um e esse já consegue replicar, porque o conteúdo é interessante para aquele nicho e vai ser compartilhado adiante. Não é simplesmente um conteúdo aleatório. Não é. Aí você vê, a comunicação política ela existe a partir de um projeto político. Quando eu faço mentoria, eu fui adaptando a minha mentoria, adaptando. A primeira coisa que eu preciso aplicar antes de falar sobre comunicação é um mapeamento. Por quê? A pessoa quer comunicar, mas ela não sabe o quê. Certo. Aí você entende que quando uma pessoa fala para mim, eu quero comunicar, mas ainda não sei o quê, o problema não é na comunicação. Falta estrutura política. Certo. Falta robustez no projeto político, para daí você conseguir comunicar. Mais uma pergunta aqui, Márcia. A gente há uma visão, vou colocar uma visão, de que a eleição de 2018 o Bolsonaro foi eleito por meio das redes sociais, porque também foi a primeira eleição que teve esse boom nas redes sociais. E já em 2022 a gente teve aquela disputa nas redes sociais, vamos colocar do lado aí do presidente Lula, o Janones. Janones foi um cabo eleitoral de primeira nas Ele até redes sociais. escreveu um livro só sobre essa comunicação digital. Você acha que é possível um candidato ser eleito por meio das redes sociais? Não, eu não acho possível um candidato ser eleito só pelas redes sociais. Não desse nível, desse porte, mas que vai fazer grande diferença, vai. Eu posso citar aqui alguns nomes, você pode lembrar aí de pessoas que foram eleitas para cargos como, por exemplo, deputado federal pelas redes, deputado estadual pelas redes. Um exemplo aqui nosso é o Gaia. O Gaia tinha uma presença digital fortíssima. Ele foi eleito por ali. Eu vou dar alguns Ele já comunicava anteriormente a campanha nas redes. Ele fez uma construção, né? Uma construção, e ele falava sobre política. Sim. Então, assim, ele entrou dessa maneira. Mas são casos isolados. E eu posso te falar, não citando o caso do Gaia, mas te falar no geral, levando em consideração o Mamãe Falei, levando em consideração Gabriel Monteiro, levando no Rio de Janeiro. Sim, levando em consideração pessoas com alta presença digital que ganham de primeira, essas pessoas têm grande dificuldade de se manter no mandato. Porque chega lá, tem que fazer política. Certo. E aí, aqui você bate para milhões de pessoas, não tem limite. Só que chega lá, você tem que compor politicamente. Você está no jogo, você também virou vitrine. Certo. E você precisa continuar com a tua base ativada. Aí é complicado. Porque aí a política também sai do digital, sai da rede. Aí é complicado, real, né? porque política não se faz sem grupo. Só se faz política com grupo. Então aí você tem grande dificuldade porque a rede te permitiu correr sozinho e por fora. Mas para você manter aquilo ali é complicado. Então, assim, mais seguro é essa composição política e comunicacional no digital andando juntas. Certo.
Mas esses fenômenos existem, mas são poucos diante do cenário geral. Sim, toda regra tem a sua exceção Tem a e sua acaba exceção, tendo essa exceção também. Mas nós estamos chegando ao fim, infelizmente nosso tempo passa muito rápido. Mas aqui a gente já pegou várias dicas com você, eu mesmo, até para advogar, eu consegui perceber algumas coisas e acredito que quem está assistindo aqui também consegue se analisar com cuidado tudo que você está falando, absorver muita coisa e já colocar em prática. Mas eu gostaria que você já desse mais uma amostra grátis, uma estratégia política para a rede social que o candidato poderia já utilizar agora nessas eleições de 2024. Olha, eu acho que a estratégia principal, ela tem que começar pelo porquê das coisas, como eu te falei. Esse pensamento de eu quero ser vereador começa por onde? E aí entra, depois que você souber por que você quer, o que você quer fazer, veja a dor do seu eleitor, a realidade do seu eleitor. Existe uma sedução na comunicação política, eu sempre falo sobre isso, que é fazer comunicação para o político. E a gente fica pensando como que ele fica melhor, qual a cor que ele gosta mais, como que ele faz, e assim, o que ele achou. Mas nós fazemos comunicação mesmo efetiva para os eleitores. Quando o político entende isso, ele voa. Que ele permite que a equipe faça realmente esse trabalho de encontrar é como se fosse sintonizar um canal ali de comunicação, como na rádio, e começar a falar com o eleitor dele. Certo. Então, a primeira coisa, entenda por que você está nesse projeto político, qual é a sua bandeira e se ela responde mesmo à comunidade que você está oferecendo isso. Depois disso, faça uma análise. Você tem certeza já qual que é o seu projeto político? Você tem certeza que vai de encontro a dores que as pessoas estão passando aí na sua comunidade? Começa com papel e uma caneta igual essa aqui a escrever quem está com você nesse início. Né? Se você tiver 10 pessoas, seja sincero e coloque essas 10 pessoas, que elas vão levar pessoas, elas vão multiplicar nas redes sociais, porque na política nós assistimos sempre o milagre da multiplicação. Realmente, você tem pessoas que fazem mobilização com você, falam de você, vão criando sustentação para você continuar o seu projeto, atrair mais pessoas, para você mostrar força na comunidade, chama outro, quer dizer, começa a levar pessoas que você não alcançaria sozinho. Então, assim, em primeiro lugar, saber qual é o teu projeto político mesmo, o que você está propondo para as pessoas. Eu tenho essa proposta. E essa proposta, ela responde à dor real que as pessoas estão passando dentro da sua comunidade? Responde. Eu estou lá e vejo que é isso. Então, começa a anotar quem vai estar com você. Se você tiver esses 3 pontos, já tem 50%. Porque aí você sabe o que comunicar, você sabe quem vai estar engajado nisso, quem vai te dar o primeiro start orgânico. Um partido já vai te olhar diferente, porque você tem grupo. Então, quando você mostra que você tem grupo, tem projeto, já é um ótimo perfil político. Perfeito. Excelente dica para encerrar. Não aproveita quem não quer, né? E para a pessoa que quer conhecer um pouquinho mais o seu trabalho, Márcia, como é que ela pode te encontrar, ver o conteúdo que você gera nas redes? Deixa aqui para o nosso espectador a sua rede social, quais são elas, e chama o pessoal já para poder acompanhar o seu conteúdo lá. Olha, eu faço muito conteúdo para o Instagram, que eu acho que é necessário, é válido. E a gente tem várias pessoas por lá, né? Realmente cria uma comunidade de pessoas interessadas, tanto com assessores, candidatos, mandatários. Então, é um ambiente realmente para o conhecimento da comunicação política, o meu Instagram. Você acessa Márcia de Castro, sem o ozinho no final. Márcia de Castro. Lá você consegue o meu link do WhatsApp. Lá você consegue já assistir vídeos, carrosséis que falam sobre esse assunto. Eu presto mentorias, assessorias, treinamentos. E esse ano vai ser um ano puxado, né? Vai sim. E de muito trabalho, se Deus quiser. Muito trabalho. Já estamos tendo muito trabalho, porque muita gente construindo. Sim. Muita gente em dúvida. Você sabe que, para a gente finalizar, eu vejo esse fenômeno do digital também, como a pré-campanha está subindo. Né? Antes, era 3 meses antes, né? Sim.
Às vezes você nem sabia se ia ser mesmo, você nem estava construindo nada, ficava ali na expectativa, 3 meses antes da campanha você começava. Hoje, nós estamos em janeiro, fevereiro, a gente já está fechando mentoria, assessoria, consultoria, já tem gente estruturando, tem gente contratando equipe. Aí, nesse sentido, eu também vejo que o digital é bom, porque os políticos têm mais tempo para falar com o eleitor e o eleitor acaba tendo mais tempo para escolher também. Sim, isso mesmo. Aproveitando as ferramentas que tem, e está dito, agora até uma palavrinha do advogado eleitoral, o que é permitido na campanha é permitido na pré-campanha, menos o pedido de voto. Menos o pedido de voto. Então, já vai mais uma dica aí pro candidato também. E não pode pagar influência para falar bem de você, também. Tá? Você gosta de fazer isso na sua cidade, para. É verdade. Márcia, obrigado demais. Eu que agradeço, foi um prazer. Foi maravilhoso. Pessoal, convidá-los a seguir as nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais, para se manter bem informado por tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br, e também siga a rede social da nossa produtora parceira, @TC Multimídia. Deixa aqui a sua curtida, deixe o seu ponto de vista aqui nos nossos comentários e compartilhe esse vídeo aí com aquele candidato que você vai ver que vai precisar conhecer um pouquinho dessa comunicação política. A política é quase tão excitante quanto a guerra, mas não menos perigosa. Na guerra, a pessoa só pode ser morta uma vez, mas na política, diversas vezes. Winston Churchill. Uma boa noite e até mais.